Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor de História, meu nome é Giliardi Antônio, mas antes de começar a aula vamos fazer o procedimento para cuidar, com relação ao Covid-19, para a gente ser bem prudente, passar o álcool em gel nas mãos, com todo cuidado agora guardar a minha máscara. É um prazer estar aqui com vocês. Juntos vamos aprender muito e ter uma ótima, excelente produção de conhecimento. O tema da aula é trabalho, qualidade de vida e consumo. E eu vou relacionar essa aula com a Revolução Industrial. E você pode perguntar para mim, professor, mas o que Revolução Industrial tem a ver com qualidade de vida e consumo? O que qualidade de vida, trabalho e consumo tem a ver com a história? Tudo e mais um pouco. Pois em diferentes épocas, momentos históricos, as pessoas querem qualidade de vida, o trabalho é importante e também a questão do consumo para a sobrevivência. Então, cada época com a sua especificidade, com seus momentos, com a sua compreensão do tempo, com seus aspectos políticos, culturais e econômicos diversos e também das relações que fazem parte da nossa vida. E o tema rende muito. Se a gente pudesse, ficaríamos o ano inteiro discutindo sobre esse tema. E mesmo assim deixaríamos um monte de coisas sem apresentar. Mas como temos que ganhar tempo, aliás, expressão essa vinda da Revolução Industrial, quero que vocês façam ligações da aula de hoje com a nossa atual realidade, compreendendo que cada momento histórico tem suas dinâmicas, seus processos. Então, vamos para a definição do termo trabalho. A palavra trabalho deriva do latim tripalium, objeto de 3 paus aguçados, utilizado na agricultura e também como instrumento de tortura. A relação de trabalho e tortura vem de longa data, hein, gente? Mas ao trabalho associamos a transformação da natureza em produtos ou serviços, portanto, em elementos de cultura. O trabalho é, desse modo, o esforço realizado e também a capacidade de reflexão, criação e coordenação. Essa definição é do professor Luiz Carlos Bresciani e também da doutora em Educação, Maria Carla Corochano. O trabalho ele tem várias percepções ao longo da história. A definição de trabalho, então, para a Idade Média ou para o período medieval é o trabalho como castigo de Deus. Então, todo mundo tem que trabalhar por causa de sermos pecadores. Já com a Revolução Inglesa e, posteriormente, com a Revolução Industrial, que também começa na Inglaterra e depois se espalha para os demais impérios na Europa, a concepção de trabalho ligada à religião muda, principalmente por influência do puritanismo, que passa a ver o trabalho como bênção de Deus. O trabalho dignifica o homem, não está na Bíblia, é um dito popular. Então, o homem, sendo justo, aplicado à oração, aplicado ao trabalho honesto, ele pode sim lucrar. Ele pode sim lucrar. Porque o lucro é a recompensa de Deus pelo seu trabalho. Então, o lucro vai ser uma palavra muito importante para a Revolução Industrial e para a consolidação do capitalismo. Eu preciso produzir, eu preciso vender, eu preciso lucrar. Agora eu vou olhar com vocês definições diferentes de interpretações bíblicas em épocas diferentes sobre o termo trabalho. Leiam aqui comigo. Idade Média, trabalho como castigo divino. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Já com a Revolução Industrial e Revolução Inglesa, o trabalho passa a ser uma bênção divina aos homens. Eis o que eu vi, uma boa e bela coisa. Comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18. A Bíblia também é um importante documento histórico. A interpretação dela e como as pessoas vivem a partir dessa interpretação muda muito ao decorrer dos tempos. Então agora vamos partir para a questão produtiva da Revolução Industrial. Mas antes da Revolução Industrial, a questão produtiva era mais artesanal. Que é isso, professor? Uma só pessoa ou só um grupo de pessoas, uma família, tinha nas suas mãos a matéria-prima, as ferramentas e a oficina, e trabalhava sobre um pequeno número de encomendas. Então, se eu fosse produzir um sapato ou um tecido, eu conhecia todo o processo de produção. Do início ao fim, eu faria o sapato ou o tecido e falaria, nossa, olha que coisa bonita que eu fiz, e depois eu venderia para quem eu encomendei. Mas tudo isso passa a mudar com a expansão do mercado, através das grandes navegações. Porque necessita-se de mais produtos, de mais matéria-prima e de mais rapidez da produção. Pois agora a Europa, Ásia, América, África passam a ter uma forte interação econômica. E muito disso, tristemente, baseado na colonização e no trabalho escravo. Isso é uma questão triste. Então, essa interação econômica, essa exploração também escravista barateia
a produção. Porque a matéria-prima sai mais barata, mas sob muito sangue, violência e morte. E também pirataria. Que é isso, professor? Pirataria? Sim, a pirataria, por mais desonesta que fosse, mas era uma coisa muito comum ali entre os países. Era uma guerra marítima muito forte. E a principal potência marítima dessa época também era a Inglaterra. E nesse momento surge o quê? As manufaturas e posteriormente as fábricas, porque temos que produzir mais em curto espaço de tempo. Então temos que ter um galpão, um local grande, aí vão surgir as fábricas. E as pessoas agora vão passar a trabalhar remuneradas pelo seu serviço. Aí as ferramentas, as oficinas, os meios de produção e as fábricas não vão pertencer mais ao trabalhador. Vão pertencer a apenas a uma só pessoa, o patrão, aquele que representa a burguesia industrial. E os trabalhadores, eles não vão fazer mais todo o processo de um produto, produzir o sapato de maneira integral. Cada um vai fazer uma parte da produção. Porque o produto não pertence mais a ele. Ele é apenas um trabalhador, ele é apenas uma parte da produção. Ele é o quê? O operário. Então os meios de produção pertencem agora ao patrão que contrata, paga um salário aí, que surge o termo salário ganha essa força que nós entendemos hoje, ele paga a força de trabalho do trabalhador. Então o trabalhador, ele se encontra perdido naquilo que ele criou. Ele faz apenas uma parte do processo. E necessita-se também, então, para aumentar a produção, de avanço tecnológico. E as máquinas a vapor, tudo a vapor torna-se moda no momento, elas vão acelerar o processo de produção dos tecidos. Porque a indústria têxtil, que mexe com tecidos, principalmente de algodão, é a primeira fase da Revolução Industrial. E ela substitui a força da água, a força mecânica, a força do vento e da energia muscular. E ela acelera o tempo. Surge então a locomotiva a vapor, o barco a vapor, que vão trazer mudanças consideráveis na velocidade dos transportes entre rios e mares, dos produtos, das pessoas. E eu quero até mostrar para vocês um desenho dessas locomotivas. Então, olha aqui, olhem comigo a locomotiva a vapor. Ela acelera a questão do transporte. E ela também faz parte da segunda fase da Revolução Industrial, que eu vou explicar para vocês. Por quê, professor? Como assim essa fase? Porque se produz muita coisa. Tem que chegar rápido para o cliente. Então tem que acelerar o escoamento, tem que acelerar a circulação. E esse meio de transporte aqui vai ser uma revolução naquele momento. Não somente a locomotiva, eu só trouxe a locomotiva, mas o barco a vapor também. Professor, mas o que isso tem a ver com qualidade de vida? O que tem a ver com consumo? Gente, muita coisa. Porque esse momento da Revolução Industrial coincide com outras melhorias. Por exemplo, na agricultura. E com as melhorias na agricultura, com as tecnologias utilizadas na agricultura, melhora também a questão da alimentação. E coincide também com o avanço nas ciências médicas, em todas as ciências, nas ciências médicas também, possibilitando nesse momento um aumento populacional na Europa. Um aumento bem forte mesmo, porque também as cidades crescem até de maneira desordenada. Então, a alta produção industrial favoreceu também o crescimento de transportes terrestres, como expliquei para vocês, utilizando a locomotiva a vapor. E a construção de ferrovias, ela se torna a segunda fase da Revolução Industrial. Por quê? Essa indústria agora ela passa a se basear na construção de ferrovias, se é algo que se torna lucrativo. Quem era o dono dessas companhias de ferro, eles vão se enriquecer muito, mas muito mesmo. E isso melhora o quê? Além de melhorar o transporte, também, não posso me esquecer, a questão dos barcos a vapor, porque melhora também o transporte entre os rios e mares, ou seja, os transportes fluviais e marítimos, ampliando com isso não só a circulação de produtos, mas a circulação das pessoas, de cidade para cidade, de país para país, de continente para continente, possibilitando uma maior troca cultural entre as pessoas, uma maior disseminação de ideias. Então, alunos, tudo isso fez aumentar o consumo, trouxe mudanças consideráveis na sociedade, inclusive mudou o tempo. Como assim, professor? O tempo é o mesmo? Os minutos, os segundos? Não, gente, é a percepção do tempo. O tempo anterior era olhado muito pelas questões climáticas, pelas questões também dos ciclos da natureza. Agora, o tempo da fábrica, que vai determinar como as pessoas vão compreender o tempo. Na verdade, o trabalho na fábrica. A gente mesmo tem muito disso. Vamos economizar tempo. Vamos correr, o tempo está acabando. Olha, vamos ganhar tempo. Então, o tempo passa a ser determinado pelo trabalho. Antes da Revolução Industrial, ter relógio, eu não estou com meu relógio aqui porque eu esqueci em casa, que pena. O relógio era um artigo de luxo.
Mas agora, com o crescimento das indústrias, ele se torna algo necessário para as pessoas. Então todo mundo tem que ter um relógio para acordar no momento certo, para chegar no momento certo, para ir embora no momento certo. E cria-se uma figura muito temida dentro das fábricas, o fiscal, o capataz, que usava até mesmo de violência contra os operários. Porque ele vai fiscalizar o tempo das pessoas. Porque agora tempo é negócio, tempo é dinheiro, temos que negar o ócio. Não tem que ficar descansando, agora o tempo vale dinheiro. Então o trabalho determina a percepção de tempo das pessoas e o trabalho também determina a vida das pessoas. Porque tudo o que eu vou fazer gira em torno do trabalho. Para vocês compreenderem de forma mais assim clara, eu quero ler com vocês trechos da música Capitão da Indústria, da banda Paralamas do Sucesso. São trechos que elucidam bem o que eu quero falar para vocês sobre a relação de trabalho, tempo e vida. Vou ler com vocês esses trechos. Eu, às vezes, fico a pensar, em outra vida ou lugar, estou cansado demais, cansado porque trabalha muito. Eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. É que eu me encontro perdido nas coisas que eu criei e eu não sei. Só uma pausa desse momento aqui, alunos. É que eu me encontro perdido nas coisas que eu criei. É o que eu falei para vocês sobre a divisão do trabalho nas fábricas. A pessoa ela só desempenha uma função específica, então ela não conhece toda a produção daquele produto. Antes ela fazia todo o sapato, agora ela vai fazer o quê? Apenas uma parte dele. Por isso que ele se perde naquilo que ele fez, naquilo que ele trabalha. Continuando a leitura da música. E eu não sei, eu não vejo além da fumaça, o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. Aqui que mostra essa parte agora que vai mostrar a relação do trabalho, tempo e vida. Ah, eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar. Nesse momento, que também é um momento de injustiças sociais tremendas na Revolução Industrial, até ter filhos era para trabalhar. Uma família que tivesse uma grande prole, que tivesse muitos filhos, ela teria mais chances de sobreviver durante esse período da Revolução Industrial. Ou seja, até ter filhos era para trabalhar. Então, o trabalho vai determinar tudo. Perceberam, alunos, que a música pode ser importante para o conhecimento histórico? Porque ela traz a subjetividade das pessoas, o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem. Então elas colocam na música sobre um determinado fato histórico, acontecimento, e serve sim de análise para o historiador. Como no começo da aula, vimos a importância das interpretações bíblicas para a história. Fica a dica, gente, para vocês ouvirem essa música. Vale a pena, é uma música gostosa de ouvir e vocês vão aprender muito, vocês vão aprender muito com essa música. Então ouçam aí na casa de vocês, que é uma música muito legal. Dá para compreender muito a questão da Revolução Industrial, até nos dias de hoje também aquilo que vivemos enquanto tempo, trabalho e vida. Agora voltemos à Revolução Industrial. Vale destacar que a Revolução Industrial Europeia convive com a escravidão nas Américas e na África. E as fábricas europeias também se tornam ambientes de injustiça, porque os operários são muito, mas muito explorados. Convivendo com alta carga horária de trabalho, em locais da França chegavam a se trabalhar em 18 horas por dia. Exploração do trabalho infantil, crianças trabalhando desde os 7 anos de idade, sendo mutiladas, até mesmo morrendo nas fábricas. Mulheres grávidas trabalhando em serviços pesados nas minas de carvão e de ferro, sofrendo também violência. E a violência no trabalho era algo costumeiro, era algo comum. Triste dizer isso, comum para quem fazia violência, não para quem sofria. Mas tudo isso fez com que os trabalhadores se revoltassem, se unissem, formassem sindicatos, organizassem e fizessem greves, em oposição a toda essa opressão que eles viviam, opressão dos países, que apoiavam os patrões, porque queriam mais produção, mais lucro, a qualquer custo. E os trabalhadores, com isso, com essas revoltas, com as greves, com as ideias de igualdade, o que eles queriam? Melhores condições de trabalho. Porque se eu tenho melhores condições de trabalho, eu tenho melhor qualidade de vida. E não somente isso, eles exigiam melhoria no salário, porque eles mal consumiam para viver. Porque o consumo ele está relacionado à sobrevivência, à subsistência. Eles não tinham isso. O consumo e a qualidade de vida fazem parte da dignidade humana. E eles sentiam que não tinham essa dignidade. Olha que contradição. Avanços tecnológicos, avanços científicos e comunicativos, e mesmo assim nada era democrático. Os trabalhadores tiveram que lutar muito para conquistar os seus direitos trabalhistas. Um exemplo disso é uma imagem que eu vou analisar com vocês, uma atividade que eu quero fazer com vocês aqui.
analisando um cartaz produzido por um sindicato francês em 1914. Professor, mas o senhor começou lá no século XVIII, em 1760, quando se inicia a Revolução Industrial, e agora já está no século XX? Sim, porque a Revolução Industrial ela se estende até o século XX. E essas questões trabalhistas, talvez até hoje, em muitos locais aí do mundo. Então, quero mostrar como esses trabalhadores se organizavam e as ideias que eles tinham através de um cartaz, que é outra fonte histórica também, queridos. Olha aqui, analisando juntos, porque é uma análise que eu quero fazer com vocês, estudantes. Olha aqui, olha o relógio. E a briga aqui também é por causa do relógio. Vou traduzir para vocês, não que eu sei, não que eu saiba falar ou escrever francês, é porque eu usei aplicativos de tradução mesmo. Né? E se eu soubesse, eu até leria aqui com vocês. Gente, a imagem não fala por si mesma, ela exige de nós interpretação. E o contexto histórico dela. Qual é o contexto? Contexto de trabalhadores franceses lutando para que a carga horária de seu trabalho seja reduzida. Em muitos momentos, a carga horária chegou a 18 horas por dia. Como as pessoas iam ter um momento familiar, ou que elas tinham mesmo tempo para comer, dormir, se vestir, era muito difícil. Então, eles queriam que fosse aplicado a lei das 8 horas. Uma coisa aqui comigo, quero que vocês aprendam. Uma coisa é a lei, outra coisa é a aplicação da lei. Essa lei já existia das 8 horas desde 1850, por causa da luta dos trabalhadores, mas ela nunca foi aplicada. Então, desde 1850 a 1914, os trabalhadores estavam organizando greves através dos sindicatos, pressionando os patrões para que a lei das 8 horas de trabalho por dia fossem aplicadas. Olha aqui, percebam comigo. Do lado horário, quem está puxando a corda para aumentar as horas são os patrões. Olha as vestimentas deles. Até as cartolas que representam mesmo os burgueses industriais. Agora, no sentido anti-horário, para que se fixem 8 horas, estão quem? Os operários, os trabalhadores. Aqui, o relógio só tem o número 8 aqui no relógio, que é 8 horas de trabalho. E está escrito aqui, aplique-se às 8 horas. Vou traduzir aqui para vocês. União dos Sindicatos Trabalhadores do Sena, que é uma região francesa. O CGT é a Central Geral dos Trabalhadores, o nome do sindicato que produziu esse cartaz. Esse cartaz ele tinha mensagens de duplo sentido. Como assim, professor? Para 2 tipos de pessoas ali na sociedade. Primeiramente, de convocação aos trabalhadores. Aqui diz, nós trabalhadores temos os nossos princípios, mas temos a nossa ação. Ou seja, convidando os demais trabalhadores para lutar em favor de seus direitos. E, ao mesmo tempo, mensagem para quem? Para os patrões. Se não formos atendidos, o que vai acontecer? Vamos lutar. E vocês vão ter que ceder. Por quê? Olha a imagem aqui, olha aqui. A corda dos patrões está se rompendo. Ou seja, a qualquer momento eles vão ter que ceder. Enquanto a corda dos trabalhadores está firme, está bem fortificada. Ou seja, é um cartaz que tem muitos elementos históricos. Se a gente olhar, eu não entendo nada, eu não sei que um está puxando a corda, está puxando do outro lado. Então, isso exige a nossa interpretação, paciência e análise. Ou seja, a história também se faz com a leitura e interpretação desses cartazes. Quem sabe nas próximas aulas possamos fazer mais análise de imagens, músicas, filmes, então que eu gosto muito. Vamos ver nas próximas aulas, né? A questão dos trabalhadores, a luta por direitos trabalhistas, o sofrimento que eles viviam diante da industrialização, não se resumiu apenas na França, na Europa, ou até nos Estados Unidos. Enquanto os demais países do globo foram se industrializando, eles também conviveram com essas questões, inclusive o nosso país, o Brasil, com o fim da monarquia, com o início da República, porque a República foi um movimento que considerava o Império um motivo de atraso para o Brasil. Então, eles queriam que o Brasil se tornasse um país moderno, que o Brasil, e modernização para eles era industrialização, era sinônimo disso, porque o Brasil ainda era um país muito agrário, muito rural. Mas uma curiosidade, a industrialização no Brasil, ela teve financiamento também da agropecuária, por um simples motivo, para escoar os produtos de forma mais rápida para os demais países. Então era necessário melhorar ferrovias, melhorar as hidrovias e também era necessário a indústria. E lembra que eu comentei com vocês sobre o fenômeno migratório. Então muitas das pessoas vieram parar no Brasil. Portugueses, espanhóis, italianos. E eles foram os primeiros trabalhadores das recentes fábricas do Brasil. Então, o ideal mesmo da República ele é muito influenciado pelo positivismo. E o positivismo valoriza o quê? A questão científica da nação. E resumido naquela frase lá da nossa bandeira,
ordem e progresso, que é uma frase que é positivista e que trouxe influência para a nova república que nascia, que era a República Federativa do Brasil. República, que pode significar poder do povo, ou povo no poder, tem vários significados e vários sentidos. Era uma república com uma minoria, uma elite no poder. O povo estava colocado de fora, estava um pouco ausente. Então essa república, ela começou a incentivar a industrialização no Brasil, mas com os mesmos vícios de maltratar o trabalhador, a questão trabalhista, as questões das disputas. Então isso permaneceu arraigado aqui também na industrialização brasileira. Eu quero trazer um texto do historiador Cláudio Henrique Batalha que mostra muito isso, para nós analisarmos juntos aqui na aula. Então agora a gente vai ler um texto do historiador Cláudio Henrique Batalha que mostra muito de tudo isso que a gente tem falado até o momento na aula. A questão das lutas trabalhistas, os trabalhadores e seu sofrimento, que isso se repetiu aqui no Brasil. Eu vou ler de forma total o texto com vocês e depois volto a ler novamente, mas pontuando algumas coisas aqui. Vamos lá. A maioria dos trabalhadores estava submetida a longa jornada de trabalho, que nos primeiros anos do século XX atingiam 14 horas no Distrito Federal e 16 horas em São Paulo, com poucas possibilidades de descanso e de lazer. Esses trabalhadores moravam em condições precárias, como cortiços, na periferia de centros urbanos, padecendo problemas de transporte e de infraestrutura, ou ainda submetidos ao controle patronal, caso das vilas operárias de empresas. No caso de doença, invalidez ou desemprego, o trabalhador via-se inteiramente desassistido e tinha sua sobrevivência ameaçada. Lembrando, gente, não estou comparando aqui os trabalhadores europeus e americanos com brasileiros. Vai ter algumas semelhanças, mas cada local tem um contexto histórico diferente, como vimos na questão francesa na imagem que analisamos anteriormente. Aqui, semelhanças, as longas jornadas de trabalho. Em um estado se trabalhava, igual em Brasília, 14 horas por dia, em São Paulo, 16 horas por dia. E tinha poucas possibilidades de descanso e lazer. Por quê? A questão do trabalho ela ficou tão inculcada na mente das pessoas que o lazer, o ócio, foi criminalizado. Então você não podia ter ócio. Por isso que vem o negócio, que é negar o ócio. Então, o tempo que você tinha que ter era para trabalhar. O seu descanso era na sua casa, a hora que você chegasse, para dormir o suficiente para depois, no outro dia, você trabalhar. Então a questão de finais de semana, de um dia de folga, não era tão vivida nessa época. Porque o tempo o tempo do ócio, ele era criminalizado. Você tem que estar todo momento trabalhando na sua casa, com a sua família ou na indústria. Esses trabalhadores moravam em condições precárias. Isso também acontecia na Europa, porque as cidades incharam, elas cresceram. O mundo deixou de ser um mundo rural na Europa e se tornou um mundo urbano. Mas sem o quê? Planejamento. As cidades cresceram sem planejamento. E por mais que teve todas aquelas evoluções científicas, tecnológicas, mas as pessoas, principalmente os trabalhadores, moravam em condições precárias. E aqui no Brasil as condições ainda eram muito ruins, em condições precárias como o cortiço. Cortiço, para quem não entendeu o que é, tipo, quem vê o Chaves, igual eu que sou fã do Chaves, faço parte do fã-clube do Chaves também, o Chaves ele mora no cortiço, que é locais pequenos, onde tem aglomeração de pessoas, e muitas delas, na verdade, em certos momentos da República, foram expulsas para esses cortiços. Elas moravam no centro, mas eles queriam fazer Rio de Janeiro uma cidade parecida com Paris, na época do Campos Salles, e expulsaram essas pessoas para elas morarem em locais fora do centro. E aonde elas foram morar? Nos cortiços, em condições precárias, de todas as formas, de higiene, de saúde, de moradia. Os problemas que vivemos hoje de transporte público é uma herança histórica muito ruim que temos nesse Brasil República. E que em muitas cidades do Brasil, até hoje, a questão do transporte, da infraestrutura, não foi desenvolvida. E isso afetava a questão do trabalho. Imagina como o trabalhador chegava na empresa, na fábrica, na indústria para trabalhar, totalmente quebrado. E ele tinha que trabalhar ainda 14, 16 ou até mais horas por dia. Então as condições de vida, de consumo e trabalho nessa recente industrialização brasileira eram péssimas. Ou ainda submetidos ao controle patronal, caso das vilas operárias de empresas. Por quê? Eu tenho que controlar o tempo dos meus trabalhadores. Quanto mais eles ficarem perto da indústria, é melhor para mim. Então não vai ter gastos com transporte, ele não vai chegar atrasado, não vai chegar irritado, ele vai ter mais tempo para trabalhar. Então as vilas operárias, elas foram criadas perto das fábricas
Não porque... Muitos podem pensar, não, mas talvez o empregador preocupava com o seu empregado. Pode até ser, em certo ponto. Mas isso aqui era um controle do tempo. Veja, gente, a questão do tempo, outra vez, importante para a nossa aula. Que o tempo agora é dinheiro, o tempo é negócio. Então, temos que ter o controle do tempo do trabalho dos trabalhadores. E uma coisa ruim, no caso de doença, invalidez ou desemprego, o trabalhador via-se inteiramente desassistido e tinha sua sobrevivência ameaçada. Lembrando, consumo, trabalho e qualidade de vida tem a ver com sobrevivência, tem a ver com segurança no trabalho. Isso eles não tinham. E no Brasil também as crianças trabalhavam desde os 7 anos de idade nas fábricas. Mulheres trabalhavam grávidas, muitos ganhavam até os bebês nas fábricas, ou tinham até o aborto. Triste dizer isso. E quando acontecia acidentes que poderia deixar a pessoa inválida, poderia machucar a pessoa, ela não tinha uma assistência social. Não tinha uma previdência social voltada para assegurar o trabalhador no momento de invalidez, de doença, de enfermidade. E se ele ficava desempregado, não tinha nem seguro-desemprego. Então, da maneira que os trabalhadores na Europa lutaram por melhores direitos, lutaram por melhores condições de trabalho, vida e consumo, os trabalhadores brasileiros também lutaram. E eles se organizaram. E organizaram influenciados pelos trabalhadores europeus que vieram trabalhar aqui, que trouxeram as ideias de contestação, de consciência dos trabalhadores. Então, os trabalhadores brasileiros passaram também da mesma forma a formar sindicatos, a organizar greves e a exigir melhores condições de trabalho, consumo e qualidade de vida, a começar por redução de jornada de trabalho. Nós vimos na imagem que nós analisamos anteriormente que os franceses queriam a redução para 8 horas. Os brasileiros também, quando começaram essas lutas grevistas e sindicalistas, também lutaram pela mesma redução de jornada de trabalho, as 8 horas de trabalho. E lutaram também por essa questão aqui, ó, a assistência social ao trabalhador, que não era existente até o presente momento. Por um lado, a República Brasileira tentava modernizar o Brasil, mas as relações de trabalho continuavam de formas bem de exploração, herdadas do período do Império, do período da escravidão. Mas os trabalhadores viam a necessidade de lutar para modificar tudo isso. Então, retomando a questão que eu falei lá no começo da aula sobre a divisão do trabalho. Por mais que a divisão do trabalho, no entender de muitos, propicia o quê? Aumento da produtividade, qualidade na produção, mas mesmo ocorrendo essa divisão do trabalho, apoiado pelos economistas liberais, ainda o trabalho, por mais que ele aumentava a produção, ele era muito explorador. Então os trabalhadores se sentiam muito desprotegidos. Então aquelas lutas que se aconteceram na Europa vêm acontecer dentro da realidade brasileira. E vai influenciar questões políticas, vai trazer modificação na forma de governar. Muitos políticos, igual depois dos anos 30, a questão do Getúlio Vargas, que foi um político importante para a história do Brasil, ele vai tentar conciliar essa questão de desenvolvimento industrial e os direitos trabalhistas. E vai ser uma questão que vai povoar muitas discussões, as lutas e brigas no Brasil até a década de 80, ou talvez até os dias de hoje, né? Porque tem muitas dessas continuidades. Por fim, gente, a aula está acabando, que pena. Por fim, nós aprendemos muita coisa hoje, que dá para a gente discutir muito, mas muito mesmo. Como as diferentes formas religiosas de se pensar o trabalho e as mudanças produtivas, sociais, culturais e econômicas promovidas pela Revolução Industrial. Aprendemos também esse conflito dessas duas classes, os operários versus os patrões, ou os burgueses industriais, a luta por justiça social, dignidade e as lutas trabalhistas. Aprendemos também que até a percepção do tempo mudou e ainda passa por mudanças, não é verdade? Já pensaram essa questão do Covid-19? Como ela influencia as relações entre as pessoas? Como afeta o mundo do trabalho a questão do desemprego? O home office, que é trabalhar em casa? E, consequentemente, isso vai afetar, ter relações com a qualidade de vida e consumo das famílias, dos países. Já até se fala no novo normal, e muitas vezes esse novo normal, a novidade, é desafiadora, esperançosa para alguns, mas também traz medo, traz momentos desconfortantes a outras pessoas. Assim foi na Revolução Industrial, sair do momento agrário para ir no momento de crescimento desordenado das cidades. E agora você já não é mais dono dos seus meios de produção,
tem que vender sua força de trabalho para alguém que vai te comandar e muitas vezes vai agir de violência contra você. Então, essa novidade foi muito assustadora. Então, gente, observe as recomendações médicas e tomara que esse tempo de turbulência logo passe. Desde já eu convido vocês para a próxima aula, que tem um tema interessante, bastante atual, que é meio ambiente e qualidade de vida, que também tem relações com a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês participem comigo na próxima aula e façam os exercícios lá do portal, hein, gente? Que vocês questionem também, nos ajudem nessa produção de conhecimento, porque não somente eu produzo conhecimento, mas vocês também juntamente com a gente. Então, até a próxima aula.